Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É com muita alegria que eu passo por aqui para deixar, mais uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração na manhã desse dia, né? O Senhor, Ele vai e quer escrever uma nova história para a minha e para a sua vida. Amém? Fica comigo que o Senhor te abençoe. Então, quando somos colocados à prova, é teste de fé. Nós passamos mesmo por teste de fé, né? A gente que serve a Deus e até mesmo quem não tem, plena convicção e conexão com o Senhor, às vezes é colocado à prova também. Mas por não ter direito o discernimento do que está acontecendo, a pessoa acha que só eu mesmo sou diferente. Não, não é diferente de ninguém. Nós somos colocados à prova, porque a gente precisa saber quem é que está do nosso lado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora na manhã desse dia, né? Então a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus e obedecer e tomar posse, né, das bênçãos que nos pertencem, né? Porque assim, o adversário ele não sabe muito sobre a nossa vida não, né? Ele não sabe não, porque nós temos um particular com Deus todos os dias quando nós oramos e conversamos com Deus. Mas o que a gente aprende? É que a prova, né? Quando nós somos provados, é como se a gente entrasse em um treinamento implacável, né? Todos os dias. E a gente precisa estar nesse combate para vencer o mal, através da poderosa palavra de Deus, né? E Jesus, né, o Senhor, é aquele que é especialista em aprovar os seus filhos, né? Então a gente vai enquadrar aqui nessa palavra e tomar posse dessa bênção para nossas vidas nessa manhã. Muitos já ouviram falar sobre o profeta Daniel, não só sobre o profeta, né? Que é um homem de Deus, que era um homem que tinha conexão com os céus, mas já ouviu falar várias vezes da prova dele, de quando ele foi jogado, né, em uma cova, né? Então, ele fez uma história com Deus ao longo da caminhada de vida dele, ao longo do período de obediência ao Senhor. Ele teve uma preparação, né? Ele teve um treino, ele se preocupava em conversar com Deus, ele tinha esse hábito de orar ao Senhor. Como nós sabemos algumas coisas sobre o profeta Daniel e nós estamos aqui para poder aprender. A Bíblia fala que, né, por ele não se dobrar, não se curvar, ele foi lançado, né? Ele foi lançado lá aonde estavam os leões, né? Ele falou, não, a cova está lá, a cova é dos leões, mas agora a gente vai lançar ele lá. Então lançou, jogou, né? Seja lá como você quiser entender, desceu, abaixou, rebaixou, né? Porque descer a cova não tem como subir cova, né? É descer a cova. Então tá dizendo aqui, né, no mundo espiritual que às vezes nós descemos até onde não tem mais nada. A gente desce até o extremo que tem que descer, e quando você olha pro chão, tu fala, não tem mais nem lugar para mim pisar. Eu já estou no fundo do poço. São palavras que algumas pessoas usam por não ter clareza e discernimento do que Deus quer para a vida dela. Ela entende que uma prova que ela está passando, ela é fundo de poço. Mas eu vou dizer para você, não é fundo de poço. Isso aí é só uma prova onde o Senhor está passando com você, né? Rebaixou-se, desceu ele até onde estavam os leões, né? Ou seja, ele foi jogado na cova dos leões, né? Mas o rei, ele não sabia, né, que Daniel tinha o costume de orar a Deus várias vezes por dia, como eu disse, e ter conexão com o céu. Quem era a vida de Daniel com Deus. Então, as pessoas não podem julgar as outras pela aparência, eu não posso te julgar também, porque às vezes eu te vejo por fora, mas eu não sei a sua fé, eu não sei o grau da sua fé, nem o grau da sua conexão com Deus. Entendeu? Então, quem sabe é você, a não ser que o Espírito Santo venha me revelar para que eu possa conhecer um pouco mais sobre os meus irmãos através da poderosa palavra de Deus, que eu costumo dizer que é um raio-x, que ela entra onde ninguém entra, ela faz o que ninguém faz e ela revela e transforma. Ela é transformadora, ela não é acusadora, ela não é apontadora, né? Ela não é de jogar para baixo. Esse negócio de jogar para baixo é coisa do ser humano, a palavra joga para cima.
Não tem essa história, não. E a gente vive na palavra. Então a gente tem que, às vezes, até cortar aliança com pessoas que tentam jogar a gente para baixo. Tenta jogar na cisterna, tenta jogar na cova, né? Que aí é ser humano, é o ser humano que faz isso com o outro. Deus não faz, Deus coloca a gente à prova para ver até onde está a nossa fé, né? Então a Bíblia vai dizer que para a gente aprender mesmo, né? O leão, ele assusta, porque ele é um leão. Você vê que ele é um bicho mais temido da selva, né? Mas ele só tem 4 patas, né? Isso aí o rei esqueceu. Ele leão é brabo, ele estraçalha. Se ele pegar um, não sobra mais nada na boca dele. Mas o leão só tem 4 patas. O rei é idiota, né? Um otário, assim que eu posso dizer assim, né? Com muita propriedade e autoridade do Espírito Santo, eu posso dizer que ele não passou de um otário. Porque além de Daniel ter uma conexão com Deus e conversar com Deus, os anjos do Senhor, todas as vezes que fosse preciso, davam uma voadora. E quem é que tem mais poder, né? Que tem asas para voar, né? Repentinamente, em fração de segundos, ou quem tem 4 patas? Otário, esse rei, otariano, né? Então a Bíblia vai dizer que Daniel, todo o tempo, ele estava tranquilo em Deus. Ele sabia quem ele servia. Ei, você precisa saber quem você serve. Você precisa saber quem te guarda. Você precisa ter certeza dos anjos que estão disponíveis para te servir. São conservos do Senhor para abençoar você, te seguir, te amparar, te livrar do mal e não permitir que você seja estraçalhado por um leão de 4 patas. Pode até colocar medo, mas ele só tem pata, asas, quem tem são os anjos. Você está entendendo o que Deus está falando? Aqui, ó. Quem pode chegar mais rápido são os anjos, não é o leão. O leão, ele quer devorar, ele quer consumir, ele quer estraçalhar, ele quer terminar a história. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Que estraçalhando, comendo e acabando, ele termina toda uma história. Não passa de pedaços despedaçados. Mas a Bíblia está dizendo, não vai ter nenhuma história despedaçada, porque o meu anjo vai chegar e vai ficar do lado de Daniel. Então a presença de Deus na vida de Daniel, gente, vocês prestem atenção nessa palavra de Deus nessa manhã. A presença de Deus na vida de Daniel foi um adestrador de leões. Oh, aleluia! A presença de Deus na sua vida, ele é um adestrador de leões. Ele não vai tocar em você, ele vai ficar com fome. Se depender da presença de Deus na sua vida, das suas orações, da sua caminhada, ele vai ficar com fome mesmo. Não vai tocar em você. Né? Porque a Bíblia vai dizer que leão gosta de carne, né? Então tem que ter cheiro de sangue, né? Então, pessoas para ele seria, né, um bife e tanto. Mas nessa noite eles tiveram que ficar amordaçados porque não teve carne para ele, muito menos de ungido do Senhor, né? Isso é maravilhoso para mim e para a sua vida. Como eu disse, né, o rei esqueceu que quando os leões, por mais que queriam, né, de repente queriam, se babavam com vontade de pular em cima de Daniel, mas quando eles olhavam na direção de Daniel, eles enxergavam algo além de um corpo humano. Não, peraí, tem outra coisa além de Daniel, tem outra coisa além de um homem, tem unção, tem azeite. E a gente gosta de carne, a gente gosta de sangue. O cheiro que está nele é cheiro de unção, é cheiro de separado, é cheiro de escolhido, é cheiro de alguém que tem conexão com o céu. E a gente é um animal que gosta de estraçalhar, mas espera aí, o cheiro não está combinando com o que a gente gosta. E aí Deus está falando para você, continua no azeite, continua na busca, continua na perseverança e continua exalando o cheiro do azeite, né? Porque não dá. Por mais que os leões queriam, eles não puderam tocar e estraçalhar Daniel, porque Daniel exalava cheiro da presença. Daniel exalava cheiro da unção de Deus, porque ele clamava ao Senhor todos os dias, né? Eu acredito, né? Isso é a minha conexão aqui, né? Estou aqui colocando nas entrelinhas aqui, que o cheiro de azeite, né, da unção, deve ter provocado ânsia de vômito no leão. Não é o que a gente gosta. Aqui não tem sangue, tem outra coisa aqui nesse camarada. Esse aqui não vai dar, não. Vai dar pra gente, não. Então, o próprio Espírito Santo acalmou o coração de Daniel naquela noite. E Daniel passou a noite na cova. A Bíblia vai dizer, né? O leão teve que se espumar a boca, mas não pôde tocar, né? Então, a gente vai entender que não vai estraçalhar. Quando Deus tem projeto, Deus tem plano na vida de uma pessoa, o leão não vai estraçalhar ninguém vivo. Não é assim, não. Ele tem vontade, mas ele não pode. Ele pode ter vontade, ele pode ter força, mas poder só Deus tem.
entendeu? Então Deus guarda, sim, os seus filhos, Deus cuida da nossa história, né? Então a gente tem que ser grato a Deus por essa oportunidade de livramento. Eu vejo isso como livramento de vida, né? Quantas vezes, às vezes, as armadilhas dos inimigos, né? Nossos adversários, das nossas almas, ele arma pra gente e fala, desse ano ele não passa, né? Desse ano ele não vai passar não, porque ele não vai suportar. Ei, Deus está falando. Já passou mais um ano, já entrou outro, e você vai superar mais esse, e vai vir outro, e você não vai morrer. Não tem leão certo que vai avançar em você, porque a unção que foi derramada sobre você, leão não gosta e leão não come. Sua história está intacta no Senhor, né? Tenha tempo para ouvir Deus falar com você, porque era o que Daniel tinha, né? A caminhada de Daniel era essa, ele orava ao Senhor, e ele, então, se ele orava, ele tinha a resposta. Ele tinha tempo para ouvir Deus falar, né? E nesse tempo não é diferente. Deus quer levantar Daniéis. Deus quer levantar Daniéis. Deus procura Daniéis que não tem medo da morte, que não tem medo da cova, que não tem medo de escuridão, que não tem medo de afronta, mas que está disposto a passar o que for, mas não negar o nome de Jesus, né? Eu fico honrada e feliz por uma palavra dessa, por saber o quanto Deus tem cuidado das nossas vidas, da nossa história, né? Com Ele. E não precisa ter medo, a gente não precisa ter medo de ser consumido, né? Por um animal que aparentemente parece ser mais brabo de todos, né? Tem coisas que vêm como uma avalanche na nossa direção, parecendo ser mais forte do que nós mesmos. Então a gente olha e fala assim, ah, da agora eu não passo. Aí Deus fala, vai passar, porque quem vai te transportar sou eu. Então, né? O leão, ele impõe medo, mas ele não pode roubar sua fé. Você pode olhar para o leão, você vai sentir medo, por causa do nome dele e devido dele ser, né, o bicho mais temível da selva e gostar de sangue, gostar de carne, né, como eu disse aqui antes, no início do vídeo. Mas a sua fé ele não pode tocar. Então ele vai babar, vai espumar, filho. Satanás babou, espumou o canto da boca de 2, 3 anos para cá e vai continuar espumando. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e livram do mal, né? Continua com o cheiro de Deus, continua exalando azeite, porque o leão não vai tocar em você. Sua história não vai terminar destraçalhada, né? Então, é livramento de Deus para mim e para sua vida. E o céu continua aberto, né? Porque quem caminha com Deus, tem conexão com Deus, a história dele termina sendo servido pelos anjos, né? Combina com os anjos, não combina com o leão. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Aparentemente, você pode parecer um corpo humano, só um corpo, mas não é só um corpo. Aí tem uma alma que Deus cuida. Então, a presença de Deus na sua vida, que foi derramada um dia, não vai combinar com o tempero que o leão gosta, né? Tem azeite, entendeu? Então combina com anjos servindo. Então Deus está dizendo, os meus anjos vão continuar te servindo. Você não vai ser comida de leão, coisa nenhuma. Entendeu? Então você pode ficar com essa palavra no seu coração na manhã deste dia. Daniel, na sua obediência, né? Era tão notória no céu que o céu providenciou o livramento de Daniel durante uma noite. E eu tenho certeza, né? Eu não estava lá para ver que o leão teve ânsia de vômito, não conseguiu tocar em Daniel, por obedecer a ordem do Senhor, né? Então, nas nossas vidas não é diferente. O adversário, ele tenta, às vezes, estraçalhar a nossa história, mas a providência de Deus chega repentinamente nos dando livramento de uma história ser estraçalhada. Deus entra com providência, nos dando vida, dizendo, não vai terminar esse ano, vai passar mais um ano. Vai vir mais tempo aí para você viver o novo de Deus ainda na sua vida. Então, é Deus falando para mim e para você na manhã desses dias. Desse dia, né? Vão ter que te respeitar, né? Vão ter que te olhar e enxergar além da matéria. Porque no caso de Daniel foi isso que aconteceu. Eles viam um homem na frente dele, mas porém, né, o próprio Senhor fez com que o leão enxergasse Daniel além da matéria. Tem alguma coisa nele que eu não posso tocar. Tenho até vontade, mas eu não posso tocar. Então você entenda que isso é livramento de Deus para a sua vida, né? Aleluias. Vão esperar a sua morte, mas o Senhor está dizendo, vão ter que te ver com vida, né? O inferno espera a morte, que é isso que ele tem para oferecer. Mas Deus entra com vida, né? Então
A gente tem que agradecer o Senhor, que como uma flecha, né? O Senhor desceu com o livramento, né? E renovou as forças de Daniel. E ele suportou aquela noite. No dia seguinte, Daniel estava com vida, né? Então a vontade que estava no coração do rei não foi concretizada, que esse rei simboliza mesmo o próprio adversário, trilhando uma história para que assim terminasse os dias de Daniel. Mas no final o nome de Jesus foi glorificado porque o Deus de Daniel, a Bíblia fala de Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Israel, Emanuel, Deus conosco, raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, o grande eu sou. Então a Bíblia vai falar do nosso Deus de várias formas, mas nesse dia foi bradado desse jeito. O Deus de Daniel, o Deus a quem Daniel serve, enviou os seus anjos e o livrou para que ele não fosse consumido. Bom, pode até não respeitar você, não respeitar a tua história, mas vão ter que respeitar o Deus que você serve por causa da sua caminhada de obediência. O Deus de Daniel é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. E no amanhecer, quem vai ficar perturbado é o inimigo que buscou a sua morte, porque você vai estar vivo. Nenhum leão vai tocar em você por causa da unção que um dia foi derramada. Agradeça essa palavra, fica comigo, Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo te faça você prosseguir em conexão com o Senhor, orando todos os dias e entendendo que não importa qual é a profundidade da cova que tentaram te jogar vivo. Você tem que entender essa palavra, porque Deus está falando para você, Deus está falando para mim, Deus está falando conosco. Não matou, enterrou. É diferente a história, né? Porque defunto só tem uma saída, tem que enterrar. Mas no caso de Daniel, ele foi descido na cova ainda vivo. Eu vou começar a te matar, você ainda vivo. Porque se Daniel não tem a presença, o psicológico de Daniel já ia ficar abalado, o emocional já ia ficar abalado, ele já ia ficar confuso, ele ia perder as forças para orar. E a vida de Daniel ia começar a ser retirada dele ainda em vida. Mas a todo instante, nós entendemos isso aqui, que o adversário tenta matar primeiro o cristão vivo, em vida, roubando as forças dele, o foco dele do Calvário. E Deus está dizendo, na tua vida ninguém toca, porque é guardado. E os meus anjos, que são conservos do Senhor, está disposto para nos servir a hora que nós clamarmos pelo nome de Jesus. Não vou estender mais esse vídeo. Fica com essa palavra. Tua vida tem promessa. E leão nenhum toca em você. Porque leão não gosta de cheiro de unção, cheiro de azeite. Ele gosta de carne. Na sua vida não está exalando sangue nem carne, mas tem a unção de Deus sobre a sua vida e os céus respondem às suas orações. Fica comigo, que o Senhor te abençoe. Deixa seu like e até o próximo vídeo, querendo Deus.